Olá, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Pastor Raimundo, mais uma vez aqui para trazer a você uma palavra do coração de Deus para a tua vida, palavra que vai estar nos edificando, tá bom, meu amado? Esta palavra eu quero trazer por título Vencendo a Tempestade, tá? Está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 8, no seu versículo, a partir do versículo 23, tá bom? Mas antes disso, gostaria de pedir um favor para você, meu amado. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá? Deixando aí o seu like, o seu comentário, vai estar nos ajudando bastante. E se possível, vou te pedir um favor, compartilhe, tá bom? Compartilhe com o seu parente, com o seu amigo, com o seu vizinho, tá bom? Você vai estar aí evangelizando junto comigo. E isso é uma da melhor forma de nós aí estar cooperando para o reino de Deus, tá bom? A palavra que o Senhor colocou em meu coração trata-se de um momento difícil dos discípulos de Jesus. Por isso que eu quero trazer por título Vencendo a Tempestade. Amados, sabemos que nós vivemos e estamos já nesse tempo em que até mesmo Paulo ele tem trazido algumas instruções a Timóteo, quando ele disse que nós estamos vivendo tempos difíceis. E realmente nós estamos vivendo tempo de angústia, tempo de tristeza, tempo de muitas opressões, né? O opressor ele tem se levantado de uma forma terrível. Aí eu lhe pergunto, vai melhorar? Não. O que nós precisamos é ter um real encontro com Deus e se esforçar para cada dia nós se aproximarmos mais do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, que a tempestade nas nossas vidas, que ela vem com o propósito de nos ensinar para que nós viemos aprender a vencer, vamos dizer, as dificuldades dos nossos dias. E assim o Senhor nos ensina. Por isso que eu quero trazer para você esta palavra de Mateus no capítulo 8, a partir do versículo de número 23, que está escrito assim, ó: E entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram. E eis que o mar se levantou, uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Amados, estamos vivendo dias, como eu falei no início, que estamos em busca dessa bonança, né? Deste momento de tranquilidade, deste momento, né, de paz. E eu quero te dizer que a possibilidade de você encontrar paz dentro da tempestade, dentro dos vendavais fortes, a possibilidade de você encontrar tudo isto. Por isso que eu quero trazer a você esta palavra, para te trazer uma direção, para ampliar a sua visão, para que você retire a sua visão dos problemas e coloque a sua visão sobre a gloriosa palavra do Senhor e Salvador Jesus. De certo que a palavra do Senhor diz
No livro de Salmos 119, versículo de número 105, está escrito assim, ó, que lâmpada para o teu caminho, olha que coisa forte, lâmpada para o seu caminho é a sua palavra, também ela é luz para os teus pés. Que coisa maravilhosa para minha e para a tua vida. Então eu quero garantir para você, eu quero te dar certeza que você há de encontrar paz em meio a esta grande tempestade. Assim como o discípulo está neste momento, pelo texto, vivendo esta tempestade. A Bíblia chama de grande temporais. A Bíblia chama de grande tempestade. E aqui eu quero te chamar para que você saiba o que eles fizeram ou como eles agiram para que pudesse ele obter sucesso. Alguns historiadores dizem que o Mar da Galileia tem cerca de 20 quilômetros de comprimento por 13 de largura. E é comum tempestades violentas se formarem de repente sobre as suas águas. Olha a palavra, é comum, assim como os historiadores nos diz, que é muito comum de repentemente formar tempestades fortes sobre as águas do Mar da Galileia. Só que quando eu leio o texto, eu vou observar que Jesus, ele entra dentro deste barco. A presença do Senhor Jesus dentro deste barco é real. E a palavra do Senhor vai dizer também que os seus discípulos, eles também entram, eles seguem a Jesus. Oh, meu amado, quando de repente diz o texto que olha que coisa forte, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem dúvida nenhuma, Jesus sabia que a tempestade estava a caminho. Por certo, poderia ele ter impedido. Saiba disso. Jesus tinha um poder, Jesus tinha toda a autoridade de evitar que aquele barco passasse por aquela tempestade, por aquele vento forte. E sabe o que eu vejo? Jesus, então, no entanto, não permitiu que a tempestade não viesse, mais o que ele fez. Ele permitiu que a tempestade desse continuidade ao seu caminho. Jesus, ele permitiu que a tempestade viesse sobre o barco que ali ele estava com seus discípulos. Mas qual foi o propósito disso? Qual foi o propósito de Jesus permitir que essa tempestade alcançasse? O propósito era, Jesus, ele queria, meu amado, ensinar dentro dessa tempestade grandes lições para os seus discípulos. Nós precisamos compreender, nós precisamos se esforçar a cada dia para que nós viemos a ter o espírito de discernimento na tempestade que nós estamos vivendo, na tempestade que, quem sabe, você aí está passando. Talvez você esteja passando neste momento por um vento forte e você não está conseguindo entender esse mistério. Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus permitiu chegar até o barco que ele estava junto com seus discípulos, esse forte temporal, porque o propósito era, Jesus precisava trazer um ensinamento para os seus discípulos. Se você abrir a sua Bíblia e você ir lá no livro de Salmos 119, no seu versículo de número 71, você vai ver lá que o salmista, ele diz assim: foi-me bom ter afligido
para que eu pudesse aprender a sua lei. Ou seja, para que ele pudesse aprender da sua palavra. E, na verdade, os discípulos também estão passando por esse problema, por essa dificuldade. Jesus permite que eles passem por este vendaval para que pudesse eles aprender mais um pouco do que é a fé, do que é colocar a fé em ação. Essa tempestade, este vento, esse terremoto, essa situação que você está vivendo, meu amado irmão, minha amada irmã, é um aprendizado de Deus. É preciso você tirar lições de dentro deste vento. É preciso você compreender o que o Senhor Jesus quer revelar para você dentro desta situação tão difícil que você está passando. Observe bem que existe uma grande diferença entre Jonas e os discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que os discípulos do Senhor aqui, ele entra neste processo, deste vendaval, desta situação tão difícil, para trazer a eles um aprendizado maravilhoso, que a Bíblia vai dizer que quando os discípulos, sobre, na verdade, o aprendizado é sobre o espírito da fé. Jesus queria ensinar para os seus discípulos que eles precisavam colocar a sua fé em prática. Porque você vê que a Bíblia vai dizer que Jesus ele está no barco, só que Jesus estava o quê? Jesus estava dormindo, pois descansava ele seguro nos braços de quem? Jesus estava dormindo e Jesus estava descansando no braço do Pai. Era assim que Jesus queria que os seus discípulos também fizessem. Se eles, dentro daquela tempestade, ele está vendo que Jesus está dormindo, com segurança, que Jesus está ali tranquilo, por que então os seus discípulos não fizeram o mesmo? O que nós vemos de dentro do texto é que os discípulos, ele vai correndo aonde Jesus está, desperta Jesus e a palavra o Senhor não está vendo, socorre-nos, porque tu não está vendo que nós estamos perecendo? Ou seja, eles entraram em pavor, eles entraram em um momento de tormento na sua vida e estava falando com Jesus de uma forma como que estivesse acusando Jesus, como que Jesus não estava importando com a situação. Muitas das vezes não é assim conosco. Quem sabe você tem vivido este momento só de acusações. Aquele tipo de acusações que muitas das vezes você tem dito: parece que Deus não se importa comigo, parece que o Senhor não tem, que tem me esquecido. Olha, eu oro e eu não vejo resultado. Os discípulos também, dentro deste processo, eles começaram a acusar Jesus como que Jesus não estava dando importância para eles. E o que eles fizeram? Despertando o Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para eles e diz: por que duvidastes, homens de pequena fé? Olha aqui, tá vendo aí? Observe bem que Jesus cobrou algo deles. Então Jesus cobrou algo daquilo que Jesus estava querendo ensiná-lo. Tá vendo aqui? Então, muitas das vezes, seja qualquer situação difícil que nós estamos passando, os céus simplesmente quer que nós aplicamos a nossa obediência misturada com a fé. É totalmente ao contrário do processo de Jonas. Jonas passou por um momento de tempestade porque desobedeceu. Os discípulos aqui estão passando por um momento de tempestade porque obedeceu. E quando nós obedecemos ao Senhor, a nossa obediência também precisa,
ser envolvida com o espírito da fé, que é o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos. Mas o que os discípulos fez? Os discípulos fez como muitos de nós faremos. Ou quem sabe você está aí fazendo da mesma coisa, ou da mesma forma, querendo acusar os céus, querendo acusar Jesus, como Jesus não está dando importância para a sua dor, para a sua enfermidade, para o seu problema. Não, eu quero te dizer uma coisa, é dentro deste problema que ele quer te trazer lições, ele quer te ensinar